Hora do Enem apresenta Eu Sei o que Vocês Fizeram no Enem Passado. Ué, estudamos e tentamos. E dessa vez não é diferente. Roda a vinheta. Semana especialíssima no ar. Chegou o momento da revisão. Mas calma, respira. Ao longo de toda a semana, a gente vai dar aquela passada geral nos principais temas que caem no Enem. Hoje, a gente começa pela matemática. E para ajudar, professor João Carlos Cataldo, por favor. Tudo bem, prazer. Seja bem-vindo, professor. Prazer também. De norte a sul do Brasil, tem muito candidato do Enem assistindo a gente. Pela TV, pela internet. Estudar demais, a essa altura do campeonato, atrapalha? Estudar demais nunca atrapalha. Agora, a quantidade de horas de estudo vai depender de cada um. O que não pode acontecer é o estudante deixar de dormir, deixar de descansar, deixar de se alimentar bem. Mas pode estudar sempre. Captou, né? Nada de cair na armadilha da estafa. Por isso, toda ajuda é bem-vinda, não é mesmo? Vou chamar aqui agora o professor Diego Viug. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Obrigado. Fala, mestre. Prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme. Analisando todos os Enems desde 2009, quais são os conteúdos que mais caem na prova de matemática? O que costuma cair mais são os temas mais básicos. E isso engloba o estudo de funções, com gráficos, com tabelas. Esse é o tema mais amplo da prova. Em segundo lugar, a gente vai trabalhar grandezas proporcionais, que também vão estar um pouquinho mescladas com o estudo de funções. Mas é importantíssimo porque você vai fazer relações entre grandezas, vai trabalhar com regra de 3, com porcentagem, com juros, e isso vai permear todos os assuntos da matemática. Não pode esquecer do raciocínio lógico, que vai trabalhar também as operações básicas, os sinais, algumas questões que parece que qualquer candidato é capaz de resolver, porque quando você olha, você fala, não tem nada ali, né? Mas é um conteúdo para todos mesmo, são as questões fáceis do Enem. A gente também não pode deixar de estudar estatística. É um tema muito legal para a prova. E a geometria espacial, né? Também está presente com o cálculo de volumes, que é muito importante. E qual é a dica para lidar com enunciado e distratores? Essas questões que aparecem no exame, elas têm sempre um corpo, um suporte, e dá uma série de informações. Nesse suporte, algumas informações podem ser dados supérfluos, dados que não serão utilizados no cálculo. Então, é bom que o aluno leia a questão por completo e preste bastante atenção na sua pergunta, porque da pergunta ele vai selecionar quais são os dados relevantes e significativos para o cálculo. Quanto às respostas, às vezes tem a resposta que embute o erro possível que o candidato pode ter. Então, é preciso muito tomar cuidado com as unidades, né? E com como a resposta está escrita. O que o Cataldo está dizendo é que todas as opções que estão na sua prova vão poder ser encontradas por você, se você seguir o caminho errado. Então, quando a prova é elaborada, ela pensa justamente isso. Então, eu vou te mostrar uma questão, a gente vai fazer aqui no quadro, e eu vou te mostrar o que cada erro pode ser pensado pelo aluno numa questão de estatística. Posso apagar aqui, professor? Pode. A questão é a seguinte. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. E aí tem uma tabela. Olha o que a gente falou, a tabela está dentro de uma questão de estatística, mas é importante ter essa habilidade. E aí ele pede, a mediana dos tempos apresentados no quadro é... O que o Cataldo disse é ficar atento ao comando da questão. E o comando diz mediana. O erro mais comum quando se trata de mediana é que os alunos confundem o que é a mediana com os outros dados, né? A gente pode calcular em estatística, por exemplo, a média e a moda. Se o candidato não tiver
bem definido para ele o que é cada coisa, ele vai cometer erros. Por exemplo, nessa tabela, a gente vê que a moda é aquilo que aparece mais. E nesse caso, o que aparece mais está dentro de umas opções. Então ele pode cometer esse erro. Isso é o que a gente chama de distrator, porque ele vai por um caminho errado e encontra a opção. Nenhuma das opções é absurda. Por exemplo, nós temos 8 informações. Se a gente calcular a média em vez da mediana, nós vamos encontrar esse dado. E aí é um outro caminho que ele vai errar. Além disso, a mediana tem uma informação muito importante. Nós precisamos pegar os termos que estão na posição central. Como a tabela já vem bonitinha com as posições, o aluno pode pegar os termos que já estão nas posições centrais, mas ele precisa ordenar os termos. Isso é fundamental. Então a gente tem 5 opções. 4 dessas opções são plausíveis, mas estão incorretas. Mas os alunos não precisam se preocupar com isso. Eles precisam saber mesmo o que é que a questão está pedindo e como se calcula. É preciso dominar bem o conceito de cada objeto da matemática. No caso ali, a mediana. Agora, dentro de todo esse conteúdo que a gente conversou aqui, quais são os erros mais comuns? Os erros mais comuns são na matemática básica. Nós temos muitos candidatos que não operam muito bem e isso vai atrapalhar qualquer questão. Às vezes o candidato fala assim, eu sei as fórmulas do volume. Mas se ele não sabe operar, na hora de aplicar aquele conceito, ele vai acabar errando, né, Cataldo? Perfeitamente. O erro de cálculo, ele é decisivo, porque, veja bem, a questão é objetiva, é certo ou errado. É bem diferente de uma prova discursiva, onde você aproveita a ideia que o sujeito ou o rumo que ele tomou. Mas, no caso, errou um sinal, perdeu a questão. Tem alguma dica de última hora? Eu dou uma dica funcional. A prova é extremamente longa e ela é estafante. E à medida que o sujeito vai pensando e vai elaborando, ele vai cansando. Então, uma dica forte é dormir bem. Não pode, de modo algum, ir para a prova cansado ou com sono. Acho que é fundamental a questão do horário. Esse ano a prova vai estar rolando no horário de verão, né? É muito importante chegar cedo, porque todo ano a gente vê na TV, né? Aquele cara que chegou desesperado, que não conseguiu entrar. É muito triste isso pra gente, que fez uma preparação ao longo do ano todo. Viug, muito obrigado pela presença. Muito obrigado você, tá? Tô muito feliz de ter participado, de rever o mestre Cataldo. Obrigado e boa sorte, boa prova aos nossos alunos aí, né? É isso aí. Maravilha, vai dar tudo certo. Vai dar. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Professor, geometria no Enem, tudo começa com 3 conceitos. Ponto, reta e plano. E as posições relativas entre esses objetos da geometria. É também preciso estudar os teoremas de perpendicularismo e de paralelismo. Mas isso é uma coisa que é pouco cobrado no Enem. Na verdade, usa-se esses conceitos e objetos para resolver problemas de projeção ortogonal de figuras. E algumas dessas questões já caíram no Enem. E onde que termina a geometria plana e começa a geometria espacial, professor? Peraí, Landy, essa aí eu respondo. Fala do mestre. Prazer, Chegou chegando. Pesado, Landy. Fala, minha família. Tamo junto, hein? Salve, salve. Presta atenção, família. A geometria, ela termina simplesmente em áreas e ela vai lá no final em geometria espacial, terminando em esferas. Todas as propriedades que se aprende na geometria plana acabam sendo embutidas em descobertas que a gente faz dentro da geometria espacial. E finaliza conforme disse meu amigo. E agora, quais são os assuntos que mais caem em geometria espacial no Enem? Simplesmente você tem o cilindro, prisma. Prisma, geralmente quando colocam prisma, eles colocam relacionado a cubo, relacionado a paralelepípedo, e eles fazem geralmente o preenchimento do cubo. Eles gostam muito de pegar questões colocando líquidos dentro de cilindros e colocando cilindros, os líquidos estão lá dentro do cubo, dentro do paralelepípedo, fazendo esse paralelo entre os volumes. Passando de geometria para equação de primeiro grau e funções, o que o aluno precisa saber? Nesse momento, o aluno fica emocionado porque trabalha um assunto que todo mundo gosta muito, né, não, mestre? Regra de 3.
Perfeito. A gente tem um exemplo muito claro também ali no nosso quadrinho. Aqui, ó. Mostra pra gente. Então, a maldade dessa questão aqui, isso ajuda muito o aluno na prova do Enem. 2004, ele colocou aqui 2010, e aqui a gente colocava 2016. Ele estava falando, se referindo à quantidade de favelas. Tinham 750 favelas em 2004, em 2010 tinham 968 favelas, e ele queria saber em 2016. Então, o que é maravilhoso? Esse assunto que cai muito, ele é um assunto que você consegue fazer com regra de 3. Só que tem que tomar cuidado. São as variações que são o quê? Proporcionais. Em outras palavras, são as variações que se fazem em regra de 3. Porque, ó, 2004 para 2010, tá aumentando quanto? 6. Daqui para cá, de 750 para 968, se você fizer a subtração, vai dar 218. Agora, causando lágrimas, olha só que coisa linda. De 2010 até 2016, também está aumentando 6. Então, obrigatoriamente, como é regra de 3, 6 está para 218. Assim como 6, obrigatoriamente aqui também tem que ser o quê? 218, para poder manter o valor. Então, de 968 mais 218, essa brincadeira vai dar 1.186. Inúmeras questões no Enem a gente consegue resolver assim. A beleza da matemática, ela é tanta que você pode fazer por outros caminhos, né? E, no caso, essa questão, ela fica... Muito obrigado. Essa questão fica... É muito curioso, porque se você traçar uma paralela ao eixo X, por esse ponto de abscissa 2004, uma paralela ao eixo Y, por esse ponto definido por essa abscissa. Depois, outra paralela ao eixo X, outra paralela ao eixo Y, nós estamos diante de 2 triângulos retângulos que têm ângulos iguais. Lindo isso. E que esse cateto é igual àquele cateto e, portanto, os 2 triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, a variação que ocorre aqui é igual à variação que ocorre ali. Ou seja, esses 2 catetos são iguais, então a diferença entre essa ordenada, essa altura, e essa é a medida do cateto. A diferença entre essa ordenada e essa outra ordenada, daqui para baixo, é o valor daquele cateto. E é exatamente o mesmo valor que ele declarou, o 218. Então, mesmo que você não tivesse esse conceito da variação na cabeça, você poderia tomá-lo por geometria, congruência de triângulos. Essa beleza é a beleza da matemática, né? Uma coisa interliga com o outro de maneira simples. Olha aí. Papá seleto. Professor, aproveita e explica pra gente, então, qual a diferença de função de primeiro grau e a função de segundo grau? A função polinomial de primeiro grau é aquela que é definida por um polinômio de primeiro grau. Um polinômio de primeiro grau é do tipo ax mais b, que a variável livre está elevada a 1. E a função polinomial de segundo grau, ela é definida por um polinômio de segundo grau. E ela é do tipo ax2 mais bx mais c, onde a variável livre x tem como maior expoente o número 2. A primeira, a função polinomial de primeiro grau, também é chamada função afim. E a segunda, a polinomial de segundo grau, é chamada função quadrática. A primeira tem para gráfico uma reta e a segunda tem para gráfico uma parábola. E no meio do caminho existia um distrator. E existia um distrator no meio do caminho. O que fazer? Você tem que tomar muito cuidado, principalmente com os sinais. Os alunos em funções, eles acabam dando mole em sinais. Um pouco de conceito que se muda, por exemplo, a parábola, quando a concavidade dela está voltada para cima, o A dela é positivo. Quando a concavidade está voltada para baixo, o A é negativo. Alguns pontos, teve uma determinada questão do Enem, que ele fez isso, ele botou justamente uma parábola que ela tocava no eixo X. E muitas pessoas tiveram dúvida como matar essa questão. Quando a parábola ela toca o eixo X, o delta dela é igual a 0.
Então, um simples conceito que faz toda a diferença. E quais são os erros mais frequentes em geometria? Na geometria, a figura ela não é a informação fundamental da questão. Ela é só para ajudar a solução. Tanto a que você constrói como aquela que é dada. Você deve seguir o enunciado e deve deduzir a sua conclusão, não tirar da figura a conclusão. Que pintura, mestre. Que pintura. Simplesmente, foi o que o mestre falou. É muita inocência a pessoa olhar, por exemplo, né, mestre, um triângulo. Olha o triângulo de repente está no formato, entre aspas, de um triângulo retângulo. Só que não tem o símbolo do ângulo reto. Então, se não tem o símbolo, você não pode deduzir que tipo de triângulo é. E, em geral, alguma dica para lidar com as questões de geometria? Você precisa ficar atento às informações e usar apenas informações. Não tentar adivinhar o que está acontecendo ali. Professor, você tem algum exemplo pra gente? Tem uma maldade aqui no quadro. Vamos ver. Tem uma questãozinha que ela tem assim no Enem, ó. Esse ladinho 6 centímetros, esse cateto aqui 8 centímetros e essa hipotenusa 10 centímetros. Por que hipotenusa? Você tem um ângulo de 90 graus, você está diante de um triângulo retângulo. E aí o que ele pergunta? Ele pergunta o raio. Essa questão aqui eu só quero mostrar o procedimento de uma questão com um círculo. Geralmente eu falo numa questão de círculos para o camarada fazer o seguinte: unir os centros. Só que você só tem um círculo. Então você vai para a segunda etapa. Você vai unir o centro até os pontos de tangência. Unir o centro até o ponto de tangência. Ponto de tangência é quando você tem essa retinha aqui, que é a chamada reta tangente, porque ela tem um ponto em comum em relação ao círculo. Então, quando você une do centro até esse ponto de tangência, surge uma riqueza. Surge o ângulo de 90 graus. Então, aqui também, unindo do centro até o ponto de tangência. Então, isso aqui são artifícios que nós podemos utilizar, como o mestre disse, complementando a questão, e a questão, ela sai com facilidade, porque aqui você está diante de um quadrilátero e a soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360. 90 mais 90 mais 90 e logo aqui é 90. Professor, muito obrigado mais uma vez pela ajuda, viu? Tamo junto, Lance. Faz parte da minha família, tem ideia? Mestre? Foi um prazer enorme te ver. Galera, papo reto. Dando uma olhada geral sobre a matemática para o aluno entender o melhor jeito de fazer a prova. Afinal, são 45 questões. A gente já viu muita coisa e tem que ver mais. Fica muito difícil o candidato manter o mesmo foco, o mesmo nível de atenção durante toda a prova. É uma coisa que vai desgastando. É bastante complicado mesmo. E agora é hora de falar de potência, logaritmo, trigonometria, progressões, combinatória, probabilidade, matrizes e determinantes com a ajuda mais do que potente da professora Andréa Nasuto. Olá, Professora, seja bem-vinda mais uma vez. Como vai? Tudo bem, você? Tudo bem, professor? Prazer. São conteúdos mais complexos, professora. E aí, como a gente olha para tudo isso? A gente tem que ter um olhar interpretativo. Todos esses conteúdos que você citou, a gente tem que ler o enunciado, vivenciar a questão, marcar os pontos importantes, né? É sempre bom estar lá grifando e ficar atento ao que é pedido. Tem que ter as propriedades de logaritmo na cabeça? Uma dica que eu dou, por exemplo, para logaritmo, é você fazer uma fichinha. Então, marca lá qual é a definição de logaritmo, as condições de existência, marca as consequências da definição, as propriedades, põe um exemplo numérico e aí você ajuda a sua memória, né? Existem também as funções e equações exponenciais. Cai no Enem? Função despenca, né? Porque são muitas questões que abrangem função. A gente tem mais função afim, função quadrática e alguns exercícios que envolvem uma miscelânea de funções, envolve gráficos. Então, do item de função, 50% é relacionado a gráficos, é relacionada a funções mistas, mas uma boa parte é de função afim e função quadrática. E para isso é bom você saber resolver uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau.
E potência, professora, cai? Quando a gente fala de operações com potências, a gente tem um uso direto que é em notação científica. Então, as questões do Enem que aparecem com o conceito de potenciação são de notação. E aí são questões simples, que o aluno simplesmente tem que saber escrever um número em potência em notação científica, ou ele tem que pegar um número no formato de notação e identificar como o número era. E aí, uma simples questão de interpretação. E agora, a trigonometria. Se ela não existisse, a gente não tinha um GPS, por exemplo. Sim. Trigonometria tem a ver com triângulo, tô certo? Certíssimo. A trigonometria, basicamente, ela é um estudo das relações entre os lados e os ângulos, né? Num triângulo. A gente geralmente começa a estudar a trigonometria no triângulo retângulo, depois passa para a circunferência. A trigonometria, ela está em várias áreas do conhecimento. Então, ela está na medicina, está na astronomia, está na engenharia, na química, na física, na biologia, na geografia, está em todo lugar, né? E no Enem, ela está também. No Enem, ela aparece algumas questões de equação, de função, raramente, mas o que aparece de trigonometria são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. E aí é muito bom o candidato que vai estar fazendo o exame dar uma revisada, né? Verificar como ele encontra o seno, o cosseno, tangente, né? Verificar os valores, usar a memória para guardar todas essas informações é muito importante. Anota tudo, revê no site, que a gente ainda tem que falar de progressões, combinatória, probabilidade, matrizes e determinantes, não é mesmo, professor? Probabilidade é um assunto que foi mais explorado dentre essas todas, mas mesmo assim elas caem em pouco número. E combinatória, professora? A combinatória aparece também como um suporte para a probabilidade. O aluno que não entende probabilidade, muitas vezes é porque ele não sabe a análise combinatória. Então, por exemplo, lá na probabilidade, quando ele precisa saber qual é o número, o evento dele, qual é, ele precisa de um cálculo combinatório. Quando ele precisa descobrir o espaço amostral, também ele tem que remeter à combinatória. E às vezes ele está sem esse instrumento aí. Então, ele sem conhecer um conteúdo, ele não consegue fazer o outro. Da mesma forma que se ele não entende potências, ele não consegue ir bem em logaritmo, em nada relativo a exponenciais. Então, um conteúdo que às vezes é simples, ele permeia outros e torna o entendimento de uns conteúdos mais complexos quase que impossível, né? Perfeito. Essa é a interdisciplinaridade que existe dentro da matemática. É a aritmética se misturando com a álgebra e ambas se misturando com a geometria. E se, às vezes, o candidato não domina uma coisa simples, não consegue descobrir as coisas mais complexas. E é aí que está a beleza da matemática, não é, professor? É verdade. Agora, para terminar o nosso apanhado geral, matrizes e determinantes, cai com muita frequência? Olha, é um conteúdo que cai pouco. A última questão que caiu não passava de uma interpretação, e aí ela estava mesclada com média ponderada, era uma questão bem simples, que o aluno tinha que ter o conceito de multiplicação de matrizes. Professor André Nasuto, professor João Carlos Cataldo, muito obrigado pela ajuda de vocês, de verdade. Somos nós que agradecemos, Nossa, viu? com certeza vocês ajudaram muitas pessoas que estão aqui na luta para tirar uma ótima nota no Enem. Boa sorte a todos, tomara que essa nossa conversa ajude muita gente. Boa sorte. Boa sorte também e espero que tudo corra bem. Vai ocorrer, professor? Sim. A gente aqui tem toda a certeza de que, com calma, tranquilidade, você vai fazer um ótimo Enem. Até a próxima!